Beleza, vamos lá. Temos aqui o problema 1. Dois motores acionam máquinas nas seguintes condições. Ao se pressionar uma botoeira liga BL, os dois motores partem simultaneamente a plena tensão, utilizando a partida direta. Ao se pressionar o botão BO de desliga ou disparar o relé de sobrecarga do motor M1, esse será desligado imediatamente e após 4 segundos o M2. A atuação do relé de sobrecarga do motor M2 desligará imediatamente ambos os motores. Então a gente tem o quê? A gente tem um circuito que vai fazer a partida de dois motores, que tem um botão de liga, um botão de desliga e tem um monitoramento das condições do motor. Vai fazer o desligamento do motor em caso de alguma falha, em caso de sobrecarga, certo? Então, uma coisa que é interessante a gente pensar é em um circuito de maneira simplificada. Quando a gente monta um circuito, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ele funcionar de maneira simples. Depois a gente vai incrementando ele para fazer ele ficar do jeito que a gente quer, colocando as condições de funcionamento, as condições de operação, para então a gente chegar no resultado final. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma linha trifásica, que eu chamei de trafo, e uma linha de 24 volts, que vai ser para operar o comando. Aqui, esses símbolos estão errados porque quando você espelha no CAD, ele buga, mas aqui é o terra, L1, L2 e L3. Na real, aqui está trocado, mas aqui é L3, L2 e L1. Aqui, ele falou que ao se pressionar uma botoeira BL, os dois motores irão partir simultaneamente a plena tensão. O que isso significa? Significa que ele vai estar ligado direto na barra. Então, quando eu apertar o botão liga, ele vai fechar contato entre o motor e o barramento que está alimentando a máquina. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai representar esse botão de liga, que a gente vai chamar de BL. Aí, para fazer a ligação do motor 1 e do motor 2, que eu chamei de M1 e M2, a gente tem que usar contatores de potência. A questão é que a estrutura de um contator de potência só permite a ligação de um motor, né? É óbvio que se você superdimensionar ele, você consegue fazer a partida de dois motores, mas não é recomendado. Então, nesse caso, a gente vai utilizar dois contatores para poder fazer a ligação desses motores. Então, a gente vai colocar aqui dois contatores e eu vou chamar ele de KM1 e KM2, certo? E a gente tem que representar os contatos trifásicos dos motores. Então, a gente tem aqui o KM1, né, que vai fazer a ligação do motor 1, e o KM2, certo? Aí a gente vai alimentar os motores para poder fazer essa partida direta. A gente tem que alimentar o neutro aqui, né? E aqui a gente usa esse carinha aqui para poder ligar os motores. Tá vendo que aqui, se você reparar, ele não deu o ponto de conexão. Às vezes o CAD Simo, ele buga se você não tiver o pontinho. Então você vem aqui, clica nesse carinha e coloca os pontos, porque aí o software entende que esse cara foi conectado. Beleza? E agora a gente vai energizar o nosso circuito de comando, também que vai fazer a ligação desses contatores, né? Então a gente vai... Opa, peguei um ferrado. A gente vai ligar, né, o botão de liga, e o botão de liga a gente vai ligar os dois contatores. Certo? Então, beleza. Aqui a gente chegou num circuito básico, mas que funciona. Então, a gente tem aqui um botão de liga, que quando eu acionar ele, vai bater KM1 e KM2, que vão fechar, e vou ligar M1 e M2. Vamos testar? Aqui, ó. Apertei, botão liga, ligou KM1 e KM2. Aqui a gente já identificou o primeiro problema. Por quê? Aqui eu estou segurando com o mouse, porque é como se eu estivesse pressionando o botão liga. Então, a gente tem que... Eu teria que ficar pressionando o botão liga para a máquina continuar rodando. Se eu soltar o mouse, ó, ele vai desligar. Então, como é que a gente resolve isso?
a gente resolve isso fazendo um selo. E um selo ele pode ser feito tanto utilizando o contator de potência, né, o contato auxiliar do contator de potência, quanto utilizando um contato específico para manter o comando. Aqui nesse caso, para ficar um circuito mais simples, vamos utilizar o contator de potência, o contato auxiliar dele. Como aqui os dois comandos estão sendo batidos pela mesma linha, tanto faz qual eu vou escolher. Então aqui eu vou escolher o KM1 para poder manter esse selo. E aí, beleza, olha, se a gente apertar aqui, agora eu não preciso mais de ficar pressionando para fazer o motor ligar. Tá vendo? A questão é que, como vocês podem ver aqui, eu estou apertando e agora o motor não desliga. E a gente viu aqui na questão que, ao se pressionar o botão BO, desliga, o motor ele será desligado imediatamente, o motor M1, e após 4 segundos o motor M2. Inicialmente, vamos desconsiderar esse tempo aqui de desligamento. Vamos botar os dois motores para ligar primeiro. Então, como é que a gente vai fazer isso? Qual que é o jeito da gente impedir que o motor desligue? A gente tem um motor que está ligado em selo, né? Então, enquanto esse contator estiver batido, esse cara NA vai fechar e, consequentemente, ele vai continuar alimentando o circuito infinitamente, porque isso aqui é como se fosse um curto-circuito. Então, a gente tem que cortar a alimentação dessa bobina. Como que a gente corta a alimentação dessa bobina? A gente tem que cortar o 24 volts dela, que está vindo aqui. E para cortar esse 24 volts, a gente tem que ter certeza que ele vai impedir esse carinha aqui de ligar. A gente poderia colocar esse carinha aqui para poder desligar o comando aqui? Sim, porque aí cortaria o KM1 abriria aqui, né, passaria a ficar aberto aqui novamente e desenergizaria o motor. A questão é que quando a gente fala de um botão de desliga numa lógica simples de comando, de contato seco, é interessante a gente posicionar ele aqui em cima, porque a gente garante que qualquer coisa que está abaixo do botão de desliga não vai funcionar, entendeu? Então, por isso a gente vai inserir o botão de desliga aqui, né? Tem que só apagar essa linha aqui, né? Porque ele não é tão intuitivo igual o Solid, que deixa você ligar direto. Aí, beleza. A gente tem um botão de desliga, vamos ver como é que ele foi chamado aqui. Foi chamado de BO desliga. Então, a gente pode colocar aqui, ó, BO, em function aqui a gente consegue colocar desliga, né? Só que ele vai ficar meio cortado, que ele só deixa colocar 5 dígitos, né? Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo, um off só para ficar aparecendo. Tá vendo? Aí seria um desliga. E aqui a gente pode botar também, ó, um on, só para ter uma noção. Mas dá para você colocar por texto também, tá? Tem como adicionar por texto, se você preferir. Então, só que o que acontece? Aqui, você concorda que aqui ainda não funcionaria, porque eu teria que ficar pressionando esse carinha aqui e pressionando esse cara, para ele continuar. Então, o que a gente teria que fazer aqui? Aqui a gente teria que usar um botão NF para fazer esse desligamento, né? Que seria o BO, o nome off. Então, a gente fez o botão de desliga. Vamos ver agora se a lógica está funcionando, né? Aqui a gente tem o botão de liga, né? Beleza, ligamos os dois motores. E agora eu preciso de desligar a máquina, as duas máquinas, com o botão de desliga. Aí a gente pressiona ele vai cortar a alimentação do KM1. O KM1 vai deixar de ser energizado, os contatos deles vão abrir e os motores vão desligar. Beleza, então a gente já fez o circuito ser desligado. Tá vendo? Só que a questão é que aqui, se você for ver, a gente já resolveu essa primeira parte completamente, né? Que ao pressionar o botão de liga, os dois motores partem simultaneamente a plena tensão, utilizando a partida direta. Beleza. E ao se pressionar o botão desliga, vai desligar os motores também, só que ele colocou aqui que ao disparar um relé de sobrecarga do motor M1, este será desligado imediatamente. Então,
o que que a gente tem que colocar aqui? A gente tem que colocar um relé de sobrecarga para monitorar o comportamento do motor M1, certo? E esse carinha, a gente coloca ele aqui embaixo para fazer esse monitoramento. E esse carinha é esse aqui. Tem que tomar cuidado, porque às vezes no cá de cima ele tem um problema de colocar 2 vezes o mesmo símbolo. Só que você não consegue perceber porque ele está sobreposto. Então, por exemplo, se eu escrevesse um nome aqui, ele ia ficar sobreposto, entendeu? Então você tem que apagar um. Geralmente no símbolo de relé térmico eu sei que ele costuma dar isso sempre. Então, qual vai ser o nome que a gente vai dar para esse cara? Vamos colocar o nome dele de RTM1. Tá? Esse cara aqui, ele tem que vir depois do contator de potência. Tá? Ele não pode vir direto da barra aqui, porque se um cara tiver que, por exemplo, dar uma manutenção ou algo do tipo, tem que ter certeza que vai estar desenergizado. Como tem esse contato NA aqui, a gente assegura que depois da linha aqui ele está desenergizado quando o comando estiver desligado. Beleza? Então, vamos tirar esses 3 carinhas aqui e colocar o nosso relé térmico aqui no meio. Tá? Vamos refazer a ligação da linha de alimentação do motor. Beleza? E aí, a gente vai testar. Beleza, aqui tem o motor. Aconteceu um desvio na corrente do motor que ela ficou muito alta. Aí, pá! Uai, mas não desligou. Por quê? Ele não funciona assim. Ele funciona batendo um contato que vai operar diretamente no motor. Tá? Esse contatinho, ele fica aqui. Tá vendo? Aí a gente pode representar tanto ele por um contato NA, quando ele também tem um contato NF. Sempre vai ser 95, 96, 97, 98 mesmo. Beleza? No nosso caso, a gente quer um cara que quando o motor desligue, quando o motor tenha algum tipo de surto, ele desligue imediatamente a linha. Beleza. Então, onde a gente poderia colocar esse cara? A gente teria que colocar esse cara aqui depois do comando, tá vendo? A gente tem que cortar KM1 e KM2 para cortar o motor. Só que aqui a gente também pode colocar ele aqui em cima, porque ele vai estar desenergizando tudo. O selo, por mais que tenha o selo aqui, ele vai ser desenergizado porque a bobina vai perder a alimentação. Então, a gente pode colocar esse cara aqui, tá? Então, vamos fazer a ligação de novo e vamos testar. A gente tem que colocar aqui sempre, né, o mesmo nome do motor, do símbolo para associar. Tá? O símbolo sempre vai estar associado em relação ao nome dele. Então, como aqui é RTM1 e aqui é RTM1, ele vai estar associado. Por exemplo, se eu colocar um contato aqui solto e colocar o nome dele de KM2, na hora que eu ligar aqui, ele vai fechar. Tá vendo? Porque é o contato KM2. Eu posso colocar 1 zilhão de contatos KM2. Ó, tem 3 aqui agora. Bati, todos vão ligar, entendeu? Porque eles estão com o mesmo nome. Então, sempre lembrar de colocar o mesmo nome e conferir também se eles estão com os nomes certos, tá? Caso você copie e cole. Então, vamos fazer o teste aqui, né? Vamos ligar de novo aqui o nosso motor. Partiu bonitinho. Aconteceu algum tipo de distúrbio no motor, a gente tem que fazer o desligamento imediato do motor 1. A gente vem aqui, olha lá, ele abriu o contato aqui e desligou o motor. Então, funcionou. Só que se a gente olhar aqui, ele colocou uma condição que, ao se pressionar o botão desliga ou disparar o relé de sobrecarga do motor 1, este será desligado imediatamente. Então, o motor 1 vai ser desligado imediatamente. A gente já fez, né, essa condição. Ele está sendo desligado imediatamente. Tá vendo? Ele desliga imediatamente assim que acontece algum tipo de distúrbio no motor. Mas ele disse que o motor M2 vai ser desligado apenas após 4 segundos. Beleza, então, o que isso quer dizer? Ele quer dizer que após
após desenergizar a máquina aqui, né, vai contar 4 segundos e o motor 2 vai desligar. Então, para isso, a gente vai precisar de um contato que seja off delay, entendeu? Então, a gente tem um contato on delay e a gente tem um contato off delay. Como que funciona esses caras? Vamos fazer aqui, né, um teste aqui só para explicar. Vamos colocar aqui como KT1 e aqui KT2, certo? E eu vou colocar aqui para o M1, para o contato do motor 1, ligar ele só para a gente ver como é que eles funcionam. KM1 e KM1 aqui também. Tá? Vamos fazer um circuito aqui bem simplesinho só para representar mesmo como que eles funcionam, a estrutura de funcionamento deles, né? Aqui, aqui, aqui e aqui. Beleza, então a gente tem aqui esses dois contatos. O que acontece? Agora que a gente tem esses dois caras representados, a gente tem que representar os contatos das bobinas para ver como é que eles se comportam, né? Então, vamos fazer aqui a representação. Então, a gente pode pegar aqui, ó, aqui e aqui. Vamos colocar aqui o nome dele de KT1. Colocar o nome dele aqui de KT2. Eu tenho que mudar aqui que eu acabei trocando aqui. Coloquei o nome errado. Nem vi. Vamos colocar aqui mais tempo, né? Colocar 3 segundos aqui. E a gente vai ligar aqui. Como vocês podem ver, o KT2 sempre começou energizado. Tá vendo? Olha só. Quando a gente aperta o botão de liga, o KT2 conecta instantaneamente. E 3 segundos após, o KT1 vai conectar, né, que foi o tempo que a gente colocou aqui dentro. Como foi falado aqui no exercício, após 4 segundos, o motor M2 vai ser desligado. Beleza. Então, o que isso significa? Significa que a gente tem que cortar a alimentação desse motor M2 aqui. Qual que é o que a gente vai ter que usar aqui? A gente vai usar o que, após ser energizado, ele com o tempo depois liga, ou o que após ser desligado, ele vai contar o tempo e depois desligar. A gente vai usar o que após ser desenergizado, ele vai fazer o desligamento. Então, a gente vai usar um contator off delay e vai usar esse contatinho aqui dele. Então, vamos apagar esses caras, apagar esses caras aqui que a gente não vai precisar, esse aqui também não, e esse aqui a gente vai usar. Tem vários jeitos da gente representar. A gente pode pegar um contato aqui, NA, do RTM1 e fazer uma linha separada. E o que a gente pode fazer é que depois de fazer essa ligação, o motor aqui corte, tá? Então, a gente pode colocar ele aqui no meio, cortando exclusivamente a alimentação do KM2. Então, a gente vai colocar ele aqui, só para ver se ele vai funcionar aqui, ó. A gente não vai usar esse cara aqui. Vamos colocar aqui o KM2, vamos fazer aqui a ligação dele, certo? E a gente liga ele aqui também, tá? É uma possibilidade, tem vários jeitos da gente representar. A gente pode fazer uma linha individual, pegando só esses dois caras aqui e bater no KT2, tá? Também funciona, ó. Se eu pegar aqui, ligar ele por aqui, tá vendo? A lógica vai ser a mesma, tá? Ó, vamos testar assim para a gente ver. A gente vai colocar aqui, ó. A gente tem um circuito, olha lá, o KT2 está ligado. Tá vendo? Energizado, tá deixando esse cara funcionar. Apertei o botão liga, os dois estão ligando. Tá vendo? Apertei o botão de desliga, ele vai desligar aqui, vai contar o tempinho, tá vendo? E o motor vai desligar. Só que o problema é que vocês viram aqui que ele está vindo por fora do selo. Como cortou esse selo aqui, esses dois motores, eles não vão funcionar mais, né? Então, a gente tem que individualizar agora a linha do KM2 por causa disso. Então, o que a gente pode, né, fazer para deixar esse cara funcionando do jeito que o exercício está pedindo, que é quando o motor M1
ter o relé de sobrecarga ativado ou o botão desliga ser pressionado, o motor 2 desligar após 4 segundos. A gente vai individualizar essa linha aqui. Então a gente vai pegar esse cara e vai colocar ele em outro lugar. Isso aqui é bem bugado, mas se você passar o mouse por cima aqui, somem essas linhas. Então agora a gente vai fazer esse desligamento temporizado no motor 2. Como é que a gente vai fazer? A gente já tem aqui o KM2, né, que está sendo batido pelo KT2. Então a gente vai ligar ele aqui, certo? E a gente vai colocar esse carinha aqui, para ficar mais fácil, junto com o selo, após o selo do KM1, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode até mover esse cara para cá, para ficar melhor. E a gente vem aqui e interliga, junta a linha de liga normal da máquina. Por quê? Quando a gente energizar a máquina, apertando o botão liga, vai continuar ligando os dois motores. Só que, caso aconteça alguma coisa na proteção no botão de desliga, esse selo vai desligar, esse motor, esses dois contatores aqui vão perder energia, vão perder tensão, eles vão abrir. Esse daqui vai esperar o tempo que a gente programou para poder abrir o contato dele. Então, se eu apertar, por exemplo, o botão de desliga, o botão vai desligar, vai passar 3 segundos que eu tinha programado aqui, e o motor 2 vai desligar. Só que no exercício está falando que era 4, então só a gente vir aqui e mudar o tempo aqui para 4 segundos. Aí quando a gente ligar a máquina, por exemplo, agora tem algum problema no motor aqui no motor 1, a gente vem aqui, cortei, passou 4 segundos e o motor 2 vai desligar. Beleza? E aqui, na última parte do exercício, está falando que a atuação do relé de sobrecarga do motor 2 desligará imediatamente ambos os contatores. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que impedir que KM1 desligue e KM2 desligue também, quando tiver uma sobrecarga aqui. Se a gente cortar exclusivamente só essa linha aqui, a gente não vai desligar o segundo motor, porque ele vai cair aqui, ele vai contar os 4 segundos e depois ele vai ter o desligamento. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que colocar um contato aqui para intervir nessa linha antes desse contato NA. Pode ser depois também. Tá? A gente tem que impedir que a tensão chegue, mesmo com esse cara contando o tempo. Então, a gente tem que intervir nessa linha também, e a gente tem que intervir nessa linha principal, porque essa linha está acionando o motor 1. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer por uma linha de proteção, pegando o contato NA do relé de sobrecarga, bater um contator para desligar o comando, tá? Que seria uma linha individual, que é mais interessante, é mais usual em projetos elétricos. Ou a gente pode fazer uma linha simplificada, que é bem normal, inclusive, né? Que a gente pega ainda esse contato NA do relé de sobrecarga aqui e coloca para cortar aqui e também cria um duplicado para ele. Então, a primeira coisa que a gente tem que representar é o contato do relé de sobrecarga para a gente colocar. E a gente vai colocar o nome dele de RTM2, porque é o relé de sobrecarga do motor 2. Beleza? Então, a gente vai colocar ele aqui também após o contator de potência. E, beleza, a gente tem que renomear aqui também, RTM2, a gente tem um contato NA. A gente pode colocar um aqui e colocar outro duplicado, né? Seria um contato duplicado. Alguns dispositivos, eles têm um suporte para contato auxiliar, tá vendo? Esse pontinho no meio que a gente acopla contato auxiliar nele. Então, tem essa possibilidade. A única coisa que você tem que lembrar é que quando a gente está trabalhando com isso
na vida real, fora projeto, você tem que ficar muito atento à terminal. Porque você concorda que, por exemplo, se você tem um terminal 97, 98, na hora que o cara vai fazer a ligação interna lá, ele vai ligar os fios no 97, no 98. Só que esse é o 97 e esse é o 97 também. Então, ele vai estar ligando no mesmo lugar, entendeu? É como se você estivesse fazendo a representação do mesmo contato em dois lugares. Então, para evitar isso, a gente vai colocar outro número. Vamos colocar um número genérico aqui, só para ficar entendido que ele é diferente. Vamos colocar, sei lá, 91, 93, tá? Assim a gente tem que cortar aqui, que a gente já tinha visto que vai ser necessário, e a gente tem que cortar a linha do motor 2 também. Então, vamos inserir aqui a nossa proteção do motor 2 no circuito. Coloquei errado, os dois contatos são contatos NF. A gente tem a linha de proteção do motor 2 e a gente tem a linha de proteção do motor 1 também no circuito. Vou colocar aqui de novo o 93, 94, por exemplo, só para ficar diferente. A gente vem e coloca ele aqui. Vamos ligar de novo esse cara. Sempre lembrando, tá? Até que no cá de cima ele às vezes funciona, mas é sempre importante lembrar que quando você tem uma linha de cor diferente, é como se ela tivesse aqui potencial diferente. Software de programação de projeto dedicado, cada linha vai ter um equipotencial. Então aqui você tem uma linha trifásica e aqui você tem a linha de comando CC. Então a linha de comando CC você vai usar um fio de positivo e negativo. A linha de trifase você vai usar linhas de fase. Se você precisar de neutro, você tem fio de neutro, você tem aterramento, tá? Se precisar de uma única fase, a alimentação também, sempre bom lembrar, igual por exemplo aqui é uma alimentação de comando 24. 24 não, né? É um comando CC genérico, né? Mas geralmente é 24 volts, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Tá funcionando a linha normal, tá vendo? Onde tá passando tensão tá vermelhinha, então tá ligado direitinho. Então, vamos ligar o motor. E aconteceu um bug porque a linha não está continuada aqui. O que que é isso? Significa que o fio está sobreposto. Não sei se dá para ver direitinho aqui, mas está vendo que a linha aqui, ela está por cima do contato, então ela não reconheceu a ligação. Então a gente tem que vir ligar de novo. Às vezes isso é uma coisa que acontece muito aqui, tá? Se o fio não tiver exatamente conectado, ele não vai funcionar. Aqui agora ele está vermelho e está funcionando. Então vamos apertar o botão de liga. Ligou os dois motores. Vamos testar se a condição anterior funcionava, né? Caiu, teve a sobrecarga no motor 1, desliga o motor 1 primeiro, passa 4 segundos, desliga o motor 2. Beleza, vamos ligar de novo. Apertou o botão desliga, desliga o motor 1 primeiro, passa 4 segundos, vai desligar o motor 2. Beleza, então está tudo funcionando, ligamos de novo. E agora, como tinha pedido aqui, se atuar o relé de sobrecarga no motor M2, ele vai desligar imediatamente ambos os motores. Então vamos testar aqui, vamos desligar aqui o relé de sobrecarga e desligou imediatamente ambos os motores. Uma coisa que a gente poderia fazer também, no lugar disso, que às vezes também é usual, é uma linha de proteção, que seria no caso isso aqui, ó. Seria, né, dois contatores, seria um contator na real, que vai bater dois contatos NA no motor. Então a gente pode colocar aqui, sei lá, KR-M2 de nome. A gente vai tirar esse cara aqui. A gente vai colocar um contato NA KRM. Eita, coloquei o 23 aqui, mas KRM2. A gente pode até colocar que ele é do RTM2, uma linha secundária deles, tem que marcar aqui para ele aparecer. Copiar e colar só para ficar mais fácil. E aqui a gente muda os contatos para ele não ficar repetido. Os contatos NA geralmente é 13, 14, 23, 24 para contatos auxiliares. Aí a gente vem e olha só. A gente ainda tem a mesma linha, ó.
Apertei o botão de liga, ele vai funcionar. Apertei o botão de desliga, ele vai funcionar da mesma forma. A questão é que o acionamento do motor 2 ele está sendo feito por relé, a proteção. Porque, por exemplo, se eu desligar, eu liguei aqui, se eu acionar aqui, vai abrir esse contator e esse contator vai fazer o desligamento também. Entendeu? Então, se a gente ver aqui, a gente já fez o motor ligar ao pressionar o botão de liga, ligou os dois motores. Ao pressionar o botão desliga ou disparar o relé de sobrecarga motor M1, vai desligar o motor 1 imediatamente e após 4 segundos o motor M2. E a atuação do relé de sobrecarga motor M2 vai desligar imediatamente ambos os contadores.